Vênus é o inferno transformado em planeta. Sua superfície pode derreter metal. Seu céu chove ácido e sua atmosfera é tão densa que esmagaria uma nave em segundos. Mas o mais surpreendente é que esse mundo tão hostil pode ter sido, um dia, parecido com a Terra. O que deu errado? Como um planeta tão próximo acabou se tornando uma armadilha mortal? Neste documentário, exploraremos o passado sombrio de Vênus. Um espelho distorcido que talvez revele o futuro do nosso próprio mundo. Por que Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar? Para responder a essa pergunta, primeiro devemos considerar sua proximidade com o Sol. Vênus, sendo o segundo planeta, está mais perto da nossa estrela do que a Terra. Mas será que essa proximidade é a única responsável por suas temperaturas extremas? A resposta é mais complexa do que parece. A atmosfera de Vênus é fundamental nesse mistério. Imagine que você está dentro de um carro fechado sob o Sol. À medida que o tempo passa, o interior aquece, certo? Isso acontece porque a luz do Sol entra, mas o calor não consegue escapar. Vênus é como esse carro, mas em uma escala planetária. Sua atmosfera, composta em 95% de dióxido de carbono, atua como uma imensa estufa, aprisionando o calor de maneira eficaz. Agora, quais são as consequências de ter uma atmosfera tão densa e rica em gases de efeito estufa? As temperaturas na superfície de Vênus alcançam cerca de 600 graus Celsius. Isso é suficiente para derreter chumbo, um metal que normalmente consideramos sólido e resistente. Mas por que o dióxido de carbono é tão importante? Esse gás, embora seja um componente natural da atmosfera, em grandes quantidades pode provocar um aquecimento descontrolado. E isso é exatamente o que aconteceu em Vênus. Diferente da Terra, onde o dióxido de carbono é reciclado através de processos como a fotossíntese e a absorção pelos oceanos, em Vênus não há esse equilíbrio. A falta de água líquida e a escassa atividade biológica levaram a um aumento constante desse gás na atmosfera. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. A ação humana na Terra, ao aumentar nossas emissões de dióxido de carbono, poderia nos levar a um futuro semelhante ao de Vênus? Mas há mais. A atmosfera de Vênus não é apenas densa, mas também extremamente ativa. À medida que o calor se acumula, as correntes de ar se transformam em potentes ventos que superam 200 km por hora. Imagine estar no meio de uma tempestade de areia, mas em vez de areia, são nuvens carregadas de ácido sulfúrico que poderiam devorar qualquer coisa que toquem. Esse fenômeno é outro fator que contribui para as temperaturas elevadas, já que o calor é redistribuído de maneira desigual na atmosfera. E aqui é onde entra em cena um conceito fascinante: o efeito estufa extremo. Na Terra, esse efeito é um fenômeno natural que permite a vida como a conhecemos. No entanto, em Vênus, ele se tornou um monstro descontrolado. Como é possível que uma pequena mudança na composição atmosférica possa desencadear um desastre climático? A resposta está na forma como os gases interagem com a radiação solar e como essas mudanças se multiplicam ao longo do tempo. Mencionamos o dióxido de carbono, mas há outros componentes na atmosfera de Vênus que também desempenham um papel crucial. Por exemplo, o vapor d'água e os ácidos sulfúricos. A combinação desses elementos cria um ambiente hostil que não apenas aprisiona o calor, mas também o distribui de maneira que impede que se resfrie. E embora a água seja um componente essencial para a vida, em Vênus ela foi deslocada por um dominador, o dióxido de carbono. Então, é possível que Vênus tenha sido um planeta habitável no passado? Há evidências que sugerem que, há bilhões de anos,
Vênus pode ter tido um clima mais ameno e água líquida em sua superfície. Mas o que aconteceu? À medida que a atividade vulcânica e o efeito estufa se intensificaram, o planeta se transformou no inferno que conhecemos hoje. Essa mudança drástica nos leva a uma pergunta inquietante. A Terra poderia estar em um caminho semelhante? É fundamental refletir sobre como a ciência por trás de Vênus pode nos informar sobre nosso próprio planeta. Se não tomarmos medidas para controlar nossas emissões de gases de efeito estufa, poderíamos enfrentar consequências severas no futuro. A história de Vênus é um lembrete de que as mudanças climáticas podem ocorrer em escalas de tempo geológicas e que nossas ações hoje têm um impacto direto no futuro. Finalmente, ao pensar em Vênus como o planeta mais quente, não estamos apenas falando de um lugar inóspito e estranho. Estamos explorando um aviso sobre o futuro do nosso próprio lar. A complexidade de sua atmosfera, o papel dos gases de efeito estufa e o delicado equilíbrio de seu clima são lições que devemos aprender. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e ver Vênus brilhando, lembre-se de que também é um espelho de nossas próprias decisões e um chamado à ação. Se você está gostando desta viagem pelo universo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Obrigado por fazer parte desta odisseia espacial. A atmosfera de Vênus é um dos aspectos mais intrigantes e aterradores deste planeta. Você já se perguntou o que faz o ar de Vênus ser tão diferente do que respiramos aqui na Terra? Para começar, a atmosfera venusiana é um manto denso e tóxico, composto principalmente de dióxido de carbono e com traços de outros gases. Esse ambiente hostil cria um cenário que parece tirado de um filme de ficção científica, mas é muito real. A pressão atmosférica na superfície de Vênus é aproximadamente 92 vezes maior do que a da Terra. Imagine estar debaixo d'água a uma profundidade de quase 1 quilômetro. Essa é a sensação que teria um explorador em Vênus, esmagado pela imensa força do ar que o rodeia. Essa pressão brutal não apenas afeta qualquer tentativa de exploração, mas também contribui para a criação de um ambiente extremamente quente e opressivo. Mas por que há tanto dióxido de carbono no ar de Vênus? Ao longo de sua história, acredita-se que a atividade vulcânica liberou grandes quantidades deste gás. Com o tempo, Vênus perdeu a maior parte de sua água líquida, o que permitiu que o dióxido de carbono se acumulasse. Em comparação, a Terra encontrou um equilíbrio, onde o dióxido de carbono é parte de um sistema regulado pela vida e pelos oceanos. Em Vênus, esse equilíbrio foi rompido, transformando sua atmosfera em um verdadeiro inferno. As nuvens em Vênus são outro componente fascinante de sua atmosfera. Elas são compostas principalmente de ácido sulfúrico, um composto corrosivo que não só é perigoso para qualquer tipo de exploração, mas também contribui para a opacidade da atmosfera. As nuvens agem como um espelho, refletindo a luz solar e fazendo com que o planeta seja o mais brilhante em nosso céu, mas ao mesmo tempo ocultam uma paisagem infernal que se encontra abaixo. Você consegue imaginar como seria o clima em um lugar onde as nuvens estão carregadas de ácido? As tempestades em Vênus são violentas e os ventos na parte superior da atmosfera podem atingir velocidades de até 360 km/h. Essa dinâmica extrema cria um ciclo de tempo que é tanto fascinante quanto aterrador. Apesar das condições adversas, a atmosfera de Vênus é um lugar de constante movimento, onde os gases e as partículas interagem de maneiras complexas. A temperatura na superfície de Vênus é de cerca de 460 graus Celsius. É difícil imaginar um lugar onde o calor seja tão extremo, mas, para colocar isso em perspectiva, é mais quente do que a superfície de Mercúrio,
apesar de Mercúrio estar mais perto do Sol. A razão por trás disso é o efeito estufa extremo que ocorre em Vênus, onde o dióxido de carbono retém o calor de maneira eficaz, criando um forno planetário. Esse fenômeno nos leva a uma pergunta intrigante. A atmosfera de Vênus poderia ter sido diferente no passado? Há evidências que sugerem que, há milhões de anos, Vênus pode ter tido oceanos e um clima mais ameno. No entanto, à medida que a atividade vulcânica aumentou e a água evaporou, o planeta se transformou no deserto ardente que conhecemos hoje. A atmosfera se tornou um espelho do que uma vez poderia ter sido. Um lembrete de que a mudança climática pode transformar um mundo inteiro. A toxicidade da atmosfera de Vênus levanta outra questão. Quais são as implicações disso para a possibilidade de vida? Apesar das condições extremas, alguns cientistas propuseram que poderia haver vida microbiana nas camadas mais altas da atmosfera, onde as temperaturas são menos extremas. No entanto, esse conceito continua sendo objeto de debate e análise, o que nos leva a questionar a resiliência da própria vida. Como um ser vivo se adaptaria a um ambiente tão hostil? A vida em Vênus, se é que alguma vez existiu, teria que ter desenvolvido mecanismos extraordinários para sobreviver em um ambiente onde o ar é tóxico e as temperaturas são abrasadoras. Esse cenário nos leva a refletir sobre a diversidade da vida em nosso próprio planeta e como fatores como a atmosfera e o clima moldam a evolução das espécies. A atmosfera de Vênus também nos oferece lições valiosas sobre nosso próprio mundo. Ao observar como um planeta pode se tornar inóspito devido a mudanças em sua atmosfera, podemos entender melhor a importância de cuidar do nosso ambiente. As ações humanas estão alterando a atmosfera da Terra, e aprender com os erros de Vênus pode ser a chave para evitar um destino semelhante. Em resumo, a atmosfera de Vênus é um manto tóxico que nos revela muito sobre a natureza dos planetas em nosso sistema solar. Desde a pressão esmagadora até as nuvens de ácido, cada elemento nos conta uma história sobre um planeta que uma vez foi muito diferente. À medida que continuamos explorando os segredos de Vênus, estamos um passo mais perto de entender não apenas este mundo infernal, mas também nossa própria existência no vasto universo. As nuvens de ácido sulfúrico em Vênus são uma das características mais fascinantes e aterradoras deste planeta. Mas o que são exatamente essas nuvens e por que são tão importantes para entender o ambiente de Vênus? Em primeiro lugar, devemos entender que essas nuvens não são simplesmente uma leve névoa, mas uma densa camada que envolve o planeta, tornando-o um verdadeiro inferno nas alturas. Você consegue imaginar um lugar onde as nuvens são compostas principalmente de ácido sulfúrico? Em Vênus, isso é uma realidade. Este ácido é um composto químico que se forma quando o dióxido de enxofre se mistura com o vapor d'água. Na Terra, esse processo pode ocorrer de forma natural, mas em Vênus, as condições são extremas, permitindo a criação de nuvens tão corrosivas que seriam letais para qualquer forma de vida conhecida. Essas nuvens não são apenas perigosas, mas também desempenham um papel crucial no clima de Vênus. Por serem altamente refletivas, as nuvens de ácido sulfúrico refletem grande parte da luz solar que incide sobre o planeta. Você sabia que Vênus é um dos corpos mais brilhantes em nosso céu noturno? Isso se deve, em grande parte, à forma como suas nuvens dispersam a luz, conferindo-lhe um brilho quase sobrenatural. Além de seu brilho, essas nuvens também contribuem para um fenômeno surpreendente: uma temperatura constante em todo o planeta. Em Vênus, a temperatura nas nuvens pode chegar a aproximadamente 60 graus Celsius, e isso se mantém uniforme independentemente da localização. Como é possível?
A densa atmosfera e as nuvens atuam como um abrigo, aprisionando o calor e evitando que ele escape para o espaço. Mas o que acontece com a superfície de Vênus? A atmosfera densa e as nuvens de ácido sulfúrico criam um efeito estufa extremo. As temperaturas na superfície atingem cerca de 400 graus Celsius, o suficiente para derreter chumbo. Isso levanta uma pergunta intrigante. Se a superfície é tão inóspita, o que há nas camadas superiores, onde estão essas nuvens? As nuvens de ácido sulfúrico também têm um ciclo que lembra o ciclo da água na Terra. Em Vênus, a chuva de ácido sulfúrico cai dessas nuvens, mas, ao contrário da chuva que conhecemos, não chega a se acumular em lagos ou rios. Em vez disso, evapora rapidamente devido ao calor extremo da superfície, criando um ciclo contínuo. Não é fascinante como isso funciona em um planeta tão diferente do nosso? Esse ciclo de ácido também tem implicações para nossa compreensão do clima. Embora Vênus seja um planeta distante, estudar suas nuvens pode nos oferecer pistas sobre nossos próprios sistemas climáticos. Que lições podemos aprender sobre os efeitos do dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa? A química das nuvens de Vênus poderia ser um espelho que reflete os perigos que enfrentamos na Terra. Outro aspecto intrigante das nuvens de ácido sulfúrico é seu papel na falta de água em Vênus. Acredita-se que em algum momento o planeta pode ter tido água em sua superfície. No entanto, à medida que as temperaturas aumentaram e a atmosfera se tornou mais densa, a água evaporou e se perdeu. As nuvens de ácido sulfúrico são o resultado desse processo, um lembrete do que poderia ter sido e do que perdemos. As missões espaciais têm tentado estudar essas nuvens em detalhes. A cada exploração, os cientistas têm tentado entender melhor sua composição e dinâmica. Que segredos poderiam estar ocultos nessas camadas densas? Embora não tenhamos conseguido enviar sondas através das nuvens, a tecnologia continua avançando e futuras missões podem oferecer respostas. Finalmente, ao pensar nas nuvens de ácido sulfúrico de Vênus, é vital refletir sobre como esse fenômeno nos afeta aqui na Terra. Poderíamos chegar a um ponto em que nossas próprias nuvens de gases de efeito estufa se tornem um perigo semelhante? A história de Vênus é um aviso, uma lição sobre os limites que não devemos ultrapassar. Em resumo, as nuvens de ácido sulfúrico em Vênus não são apenas uma característica geológica notável, mas também um componente-chave que define o clima extremo do planeta. Desde sua composição tóxica até seu impacto na temperatura, essas nuvens são um lembrete dos perigos que existem no universo e das lições que devemos aprender para preservar nosso próprio lar. A pressão em Vênus é um dos aspectos mais extremos e fascinantes deste planeta infernal. Quando pensamos em pressão, muitas vezes a relacionamos com a profundidade do oceano ou a altitude nas montanhas. Mas você sabia que a pressão na superfície de Vênus é aproximadamente 91 vezes maior do que a da Terra? Isso é equivalente a estar a quase 1 quilômetro debaixo d'água. Como essa pressão esmagadora afeta tudo o que está no planeta? Para colocar isso em perspectiva, imagine que você é um mergulhador em um oceano profundo, cercado por milhares de litros de água. Cada vez que você desce, a pressão aumenta e seu corpo precisa se adaptar a essa força avassaladora. Em Vênus, a atmosfera é tão densa e pesada que qualquer tentativa de explorar sua superfície se torna um verdadeiro desafio. As sondas e veículos que tentaram pousar lá enfrentam condições que parecem saídas de um filme de ficção científica. Você já se perguntou como os materiais se sentem sob tal pressão? Em Vênus, até mesmo o aço mais resistente seria comprometido. As sondas que sobreviveram brevemente na superfície
mostraram sinais de dano em questão de horas. Isso nos leva à pergunta: como é possível que um planeta tão próximo do nosso seja tão diferente em termos de habitabilidade? A atmosfera de Vênus é composta principalmente por dióxido de carbono, com uma pequena fração de nitrogênio. Esse gás, embora não seja tóxico em si mesmo, se torna um inimigo mortal quando combinado com a pressão extrema. Você sabia que as moléculas de dióxido de carbono são muito mais densas do que as do ar que respiramos? Isso significa que a atmosfera de Vênus não é apenas pesada, mas também cria uma espécie de manto que esmaga tudo o que está em sua superfície. A pressão em Vênus também influencia seu clima. À medida que o ar se torna mais denso, o calor é retido de maneira mais eficaz, intensificando o efeito estufa. Mas o que isso significa para a exploração espacial? Cada missão a Vênus teve que lidar com a pressão, projetando equipamentos que possam suportar esse abraço esmagador. As sondas precisam ser blindadas, e cada componente deve ser cuidadosamente considerado para sobreviver a essa atmosfera brutal. A história das explorações em Vênus está cheia de fracassos e conquistas. As primeiras missões, como a Venera, demonstraram que o desafio não era apenas a temperatura extrema, mas também a pressão que tornava a superfície do planeta um lugar inóspito. Como é possível que os cientistas continuem tentando explorar este mundo hostil? A resposta reside em nossa curiosidade inata e no desejo de compreender o desconhecido. Alguns cientistas acreditam que estudar Vênus pode nos oferecer pistas sobre como um planeta semelhante à Terra pode se transformar em um lugar tão inóspito. É possível que no futuro aprendamos a mitigar os efeitos das mudanças climáticas em nosso próprio planeta ao entender melhor o que aconteceu em Vênus. A pressão que esmaga Vênus também pode ser um lembrete dos limites que enfrentamos em nossas próprias explorações. Esse ambiente extremo também nos leva a refletir sobre o futuro da exploração espacial. Com novas tecnologias em desenvolvimento, como balões de ar quente que poderiam flutuar na densa atmosfera de Vênus, a possibilidade de explorar este planeta se torna cada vez mais real. Poderíamos, algum dia, enviar uma missão tripulada a Vênus que possa resistir à sua pressão esmagadora. Além disso, a pressão em Vênus nos convida a considerar como interagimos com nosso próprio planeta. O que aconteceria se não começássemos a cuidar da Terra? A atmosfera poderia se tornar tão densa quanto a de Vênus, e as condições que desfrutamos hoje poderiam mudar drasticamente. É um lembrete de que nossas ações têm um impacto e que devemos aprender com os erros de outros mundos. A pressão em Vênus, embora destrutiva, também nos oferece um enorme potencial de aprendizado. Cada descoberta sobre este planeta nos aproxima um passo mais de entender nosso próprio lugar no universo. À medida que continuamos investigando, cada missão nos revela mais sobre as forças que moldam não apenas Vênus, mas também a Terra. Assim, a pressão em Vênus se torna um símbolo da luta pelo conhecimento e pela sobrevivência em um cosmos cheio de mistérios. Esse abraço esmagador da atmosfera de Vênus nos lembra que, embora a exploração espacial seja um desafio, os benefícios de entender outros mundos são incalculáveis. Em última análise, nossos esforços para desvendar os segredos de Vênus podem ser a chave para proteger nosso lar, a Terra, de um destino semelhante ao deste planeta infernal. A pressão que esmaga Vênus é, na verdade, um chamado à ação para todos nós. O efeito estufa é um fenômeno natural que permite que nosso planeta mantenha uma temperatura adequada para a vida. No entanto, em Vênus, esse processo alcançou níveis extremos, transformando o planeta em um verdadeiro inferno. Como é possível que um planeta, tão semelhante à Terra em tamanho e composição,
seja também o mais quente do sistema solar? A resposta está na atmosfera densa e tóxica de Vênus. Para entender esse fenômeno, pensemos em uma panela de pressão. Quando é aquecida, o vapor se acumula, aumentando a pressão e, portanto, a temperatura do conteúdo. Vênus age de maneira semelhante, mas em uma escala muito maior. Sua atmosfera é composta por 95% de dióxido de carbono, um gás que retém o calor de maneira muito eficaz. Isso cria um efeito estufa descontrolado que eleva as temperaturas a níveis inimagináveis. Imagine que, em vez de uma panela de pressão, você tivesse uma grande esfera de vidro. Ao colocá-la ao sol, a luz entraria, mas o calor ficaria preso em seu interior. Com Vênus, a luz do sol chega à superfície, mas o calor não pode escapar devido a essa espessa camada de gases. As temperaturas na superfície de Vênus rondam os 600 graus Celsius, suficiente para derreter chumbo. Você já se perguntou como isso afeta a possibilidade de vida no planeta? A temperatura em Vênus não é apenas uma questão de desconforto. É um verdadeiro desafio para qualquer forma de vida que tente sobreviver em suas condições. Em comparação, a Terra tem um equilíbrio delicado que permite a vida. Mas em Vênus, o calor extremo e a pressão esmagadora tornam qualquer tentativa de explorar sua superfície uma tarefa monumental. O que aconteceria se, apesar dessas condições, algum organismo tivesse conseguido se adaptar? Um aspecto fascinante do efeito estufa em Vênus é que nem sempre foi assim. Acredita-se que no passado, Vênus pode ter tido água em sua superfície e um clima mais ameno. O que aconteceu para que este planeta, que poderia ter sido um paraíso, se tornasse um inferno abrasador? A resposta reside em um ciclo de retroalimentação catastrófico. À medida que as temperaturas aumentavam, a água evaporava, liberando mais vapor d'água na atmosfera. Esse vapor, por sua vez, contribuiu para o efeito estufa, elevando ainda mais as temperaturas. A interação dos gases de efeito estufa na atmosfera de Vênus é um lembrete de como pequenas variações podem ter consequências catastróficas. Imagine que em sua casa você deixa uma janela fechada enquanto cozinha. Com o tempo, o calor e a fumaça começam a se acumular, criando um ambiente irrespirável. Isso é exatamente o que aconteceu com Vênus, mas em um nível planetário. À medida que o dióxido de carbono se acumulava, as temperaturas subiam e se tornava mais difícil para a água permanecer em estado líquido. Sem água, não há vida como a conhecemos. É possível que o mesmo destino nos aguarde aqui, na Terra. À medida que as emissões de gases de efeito estufa continuam aumentando devido à atividade humana, devemos refletir sobre o que isso poderia significar para o nosso próprio planeta. Em um sentido científico, o efeito estufa extremo de Vênus é um caso de estudo inestimável. Ele nos mostra que, embora na Terra nossos esforços para mitigar as mudanças climáticas sejam essenciais, também é crucial entender como esses processos podem levar um planeta a um estado inóspito. Estamos prestando atenção suficiente aos sinais que nosso próprio clima nos envia? A história de Vênus é um aviso. Ela nos lembra que o equilíbrio do nosso clima é delicado e que cada ação tem reações. Se continuarmos no caminho atual, poderíamos nos ver enfrentando um efeito estufa semelhante ao de Vênus. As lições que aprendemos deste planeta devem ser um guia para nossas decisões futuras. Além de sua temperatura abrasadora, Vênus também apresenta outros aspectos interessantes. As nuvens de ácido sulfúrico e as altas pressões em sua atmosfera são testemunhas de um sistema que foi ao extremo. Cada elemento se soma à história de um planeta que outrora foi semelhante ao nosso. Quantas vezes ignoramos os avisos que a natureza nos dá?
À medida que continuamos explorando o espaço e estudando outros planetas, a história de Vênus nos lembra que devemos cuidar e proteger nosso lar. A ciência por trás do efeito estufa em Vênus é um aviso sobre o que poderia acontecer se não levarmos a sério as mudanças climáticas na Terra. Estamos prontos para ouvir o que este planeta infernal nos diz antes que seja tarde demais? O efeito estufa extremo de Vênus não é apenas um fenômeno científico, é também um chamado à ação. Devemos aprender com sua história e garantir que a Terra não siga o mesmo caminho. A pergunta agora é: que passos tomaremos para evitar que nosso belo planeta se torne outro Vênus? A superfície de Vênus é um lugar de extremos, um verdadeiro inferno geológico. Mas o que a torna um local tão inóspito? Para começar, Vênus está coberta quase que totalmente por planícies vulcânicas que se estendem como um oceano de lava solidificada. Com uma geografia que parece saída de um filme de ficção científica, este planeta apresenta montanhas, crateras e vulcões que nos convidam a explorar sua tumultuada história. Os vulcões em Vênus são de uma natureza fascinante. Alguns deles, como o Monte Maxwell, se elevam a mais de 10 quilômetros acima do nível de referência do planeta. Imagine um vulcão que é mais alto que o Everest, mas sem a possibilidade de desfrutar de uma vista clara, já que nuvens de ácido sulfúrico o cobrem continuamente. Você já se perguntou como esses gigantes de rocha moldaram a paisagem de Vênus? Ao contrário da Terra, aqui não encontramos placas tectônicas que se movem e mudam constantemente a superfície. Em vez disso, o planeta parece ter experimentado uma atividade vulcânica massiva em um tempo relativamente curto, o que deixou sua marca na geologia. Mas como se formam esses vulcões em um ambiente tão hostil? Em Vênus, o calor interno do planeta é suficiente para manter um fluxo constante de magma, o que provoca erupções vulcânicas que podem ser explosivas. Muitas vezes, essa atividade é comparada à de uma chaleira que, ao alcançar o ponto de ebulição, libera vapor de maneira violenta. Esse fenômeno, combinado com a pressão esmagadora da atmosfera, cria um ambiente onde os vulcões podem emergir e, em algumas ocasiões, entrar em erupção de maneira catastrófica. A geologia de Vênus também é marcada por uma característica peculiar: os panquecas. Estes são vulcões com forma semelhante a uma panqueca, que, apesar de seu tamanho, tem uma base ampla e uma altura relativamente baixa. Como é possível que um vulcão seja tão diferente do que conhecemos na Terra? A resposta reside na química de sua lava. Ao contrário da lava terrestre, que tende a ser fluida e se espalha por grandes distâncias, a lava de Vênus é mais espessa e viscosa. Isso faz com que se acumule ao seu redor, criando formas incomuns que desafiam nossa compreensão da atividade vulcânica. Ao olhar mais de perto, nos deparamos com a intrigante ideia de que a superfície de Vênus poderia ter sido mais ativa no passado. O que aconteceu para que este planeta, que alguma vez pode ter tido um clima mais habitável, se tornasse o inferno que conhecemos hoje? As teorias sugerem que, em algum momento, Vênus pode ter abrigado oceanos de água, mas a intensa atividade vulcânica e o efeito estufa extremo transformaram o planeta, aprisionando o calor e convertendo a água em vapor. Além disso, a falta de erosão na superfície de Vênus levanta outra pergunta fascinante. Se há vulcões ativos e uma atmosfera tão densa, por que não vemos mais sinais de desgaste? Ao contrário da Terra, onde a água e o vento desgastam constantemente a paisagem, em Vênus, a erosão é quase inexistente. Isso sugere que a atividade vulcânica tem sido tão dominante que apagou qualquer vestígio de um passado mais ameno. A geologia de Vênus também nos mostra que este planeta tem uma história de colisões. Sua superfície
está salpicada de crateras que datam de bilhões de anos. Mas o que isso significa para o entendimento de sua evolução? As crateras nos contam histórias sobre o passado violento de Vênus, onde asteroides e cometas colidiram com força, deixando marcas que ainda são visíveis hoje. Cada cratera é uma testemunha silenciosa da história do Sistema Solar, um registro de eventos que moldaram não apenas Vênus, mas também seus vizinhos. À medida que exploramos as planícies e montanhas deste planeta, é essencial lembrar que a geologia de Vênus não é apenas um estudo da rocha e do magma. É um espelho que reflete a história do nosso próprio planeta. Ao compreender as forças que moldaram Vênus, podemos obter valiosas lições sobre a dinâmica da Terra e os processos que poderiam ameaçá-la no futuro. Por fim, não podemos deixar de lado a importância dos vulcões na atmosfera de Vênus. Estes não são apenas atores na geologia, mas também na química do planeta. As erupções vulcânicas liberam uma grande quantidade de dióxido de carbono, o que contribui para a densa atmosfera que conhecemos hoje. O que aconteceria se um dia esses vulcões parassem de funcionar? A resposta a essa pergunta poderia ser a chave para entender não apenas Vênus, mas também a Terra. Assim, ao pensar na geologia infernal de Vênus, lembremos que este planeta é um laboratório natural. É um lugar onde se podem observar processos geológicos em ação e onde os segredos do passado podem nos ajudar a entender nosso presente e futuro na Terra. Que outros mistérios Vênus nos revelará em sua superfície inóspita? Apenas o tempo e a pesquisa nos dirão: pode haver vida em Vênus? É uma pergunta que fascina cientistas e entusiastas do espaço há décadas. Em um planeta onde as temperaturas superam 400 graus Celsius e a pressão atmosférica é suficiente para esmagar um submarino, como poderia surgir qualquer forma de vida? Mas nem tudo é tão claro quanto parece. Primeiro, consideremos que a vida, tal como a conhecemos, tem seus requisitos básicos: água, uma fonte de energia e certos compostos químicos. Na Terra, a água pode ser encontrada em estado líquido, o que permite a existência de organismos. No entanto, em Vênus, as condições são extremas. A superfície está coberta de lava e sua atmosfera é um manto tóxico de dióxido de carbono e nuvens de ácido sulfúrico. Mas e se a vida não estiver na superfície, mas nas nuvens? As nuvens de Vênus, a cerca de 50 quilômetros acima da superfície, apresentam um clima menos hostil. Aqui, as temperaturas giram em torno de 25 graus Celsius, uma faixa muito mais amigável. Alguns cientistas teorizam que nessas nuvens poderiam existir micro-organismos capazes de sobreviver em condições ácidas. É como se no ar de Vênus houvesse pequenas ilhas de habitabilidade cercadas por um oceano de hostilidade. Que tipo de vida poderia prosperar nesse ambiente? Foi sugerida a possibilidade de que existam formas de vida baseadas em sulfeto, que poderiam utilizar o ácido sulfúrico como parte de seu metabolismo. Imagine criaturas flutuantes, semelhantes às medusas da Terra, adaptadas a um ambiente carregado de ácido. No entanto, essas ideias ainda são especulativas e requerem mais pesquisa. A busca por vida em Vênus não é apenas uma curiosidade científica, também é crucial para entender como a vida pode se adaptar a condições extremas. Se encontrarmos evidências de vida em Vênus, significaria que a vida poderia existir em outros lugares do universo, mesmo em ambientes que nunca imaginamos habitáveis. Isso abriria novas possibilidades na busca por vida em outros planetas e luas, como Europa ou Encélado, onde a água líquida existe sob camadas de gelo. Mas a busca não é simples. As missões espaciais que visitaram Vênus encontraram dificuldades para sobreviver em sua atmosfera. A sonda soviética Venera,
que pousou na superfície na década de 1970, conseguiu enviar imagens e dados por alguns minutos antes de ser destruída pelo calor e pela pressão. Agora, com a tecnologia atual, estamos mais preparados. As futuras missões poderiam levar instrumentos mais avançados que nos ajudem a detectar compostos químicos que sugiram atividade biológica. A ideia de que Vênus poderia abrigar vida gerou um interesse renovado na comunidade científica. Em 2020, um estudo anunciou a descoberta de fosfina nas nuvens de Vênus, um composto que na Terra está associado à atividade biológica. Embora a detecção de fosfina tenha sido controversa e ainda esteja em debate, lançou as bases para uma nova abordagem na exploração de Vênus. A vida em Vênus pode não se parecer com a que conhecemos na Terra. Talvez não haja plantas verdes, nem animais que respirem oxigênio. Pode ser que a vida em Vênus seja tão diferente que nem mesmo a reconheçamos. Isso nos leva a perguntar: o que é realmente a vida? É uma condição exclusiva do nosso planeta ou pode se adaptar a ambientes radicalmente distintos? À medida que continuamos explorando, não devemos esquecer que a busca por vida em Vênus também nos ensina sobre nossa própria existência. Nos lembra que a vida é resiliente e pode florescer mesmo nas circunstâncias mais adversas. Que lições podemos aprender com esses cenários extremos? Se a vida pode surgir em Vênus, como podemos proteger a vida em nosso próprio planeta? Cada descoberta em Vênus pode ser um passo em direção à compreensão da vida no universo. A busca por vida em Vênus não é apenas uma viagem a outro planeta, mas também uma viagem em direção à compreensão de nossa própria história. Estamos sozinhos no cosmos ou fazemos parte de uma comunidade mais ampla de seres vivos que encontraram maneiras de sobreviver em ambientes hostis? Enquanto continuamos olhando para o céu, a pergunta persiste: poderia haver vida em Vênus? A resposta ainda está por ser descoberta, mas uma coisa é certa: a busca por essa resposta é uma das aventuras mais emocionantes da ciência moderna. A exploração de Vênus nos convida a sonhar e a questionar nosso lugar no universo. Talvez, em um futuro não muito distante, possamos responder a essa intrigante pergunta. A história climática de Vênus é um relato fascinante de transformação e desolação. Em seus primórdios, Vênus pode ter sido um planeta semelhante à Terra, com oceanos e um clima ameno. Mas o que aconteceu para que se tornasse um verdadeiro inferno? Esta história nos oferece lições cruciais sobre a fragilidade dos climas planetários. Comecemos com a premissa de que Vênus é, de fato, um planeta que alguma vez pode ter tido condições adequadas para abrigar vida. Há bilhões de anos, sua temperatura era moderada e sua superfície estava coberta de água. A presença de água é fundamental para o desenvolvimento da vida. Mas o que provocou sua transformação radical? A resposta reside na atmosfera de Vênus, que é hoje uma das mais densas do sistema solar. A atmosfera de Vênus é composta em sua maioria por dióxido de carbono, um gás que, como sabemos, é um potente gás de efeito estufa. Em seus primeiros dias, Vênus provavelmente tinha uma atmosfera mais equilibrada, com uma mistura de gases que permitia que o calor do Sol se distribuísse de maneira mais uniforme. Mas à medida que a atividade vulcânica aumentou, o dióxido de carbono começou a se acumular. Imagine que sua casa se torna cada vez mais quente porque você fechou todas as janelas e portas. Isso é o que aconteceu com Vênus. O acúmulo de dióxido de carbono gerou um efeito estufa extremo, onde o calor do Sol ficava preso na atmosfera. Esse processo se intensificou, elevando as temperaturas da superfície a níveis inimagináveis. Em Vênus, as temperaturas podem atingir até 600 graus Celsius. Para colocar isso em perspectiva,
Isso é suficiente para derreter chumbo. Como um planeta que uma vez foi ameno pôde se tornar tão hostil? A falta de um ciclo de água equilibrado também desempenhou um papel crucial. Na Terra, a água evapora, se condensa e volta a cair na forma de chuva, mantendo um ciclo constante. Vênus, por outro lado, perdeu seus oceanos devido ao calor extremo. A água evaporou e, não havendo um mecanismo para devolvê-la à superfície, se perdeu na atmosfera. Você consegue imaginar um planeta onde a água desaparece lentamente? Essa foi a triste sorte de Vênus. Os cientistas acreditam que a atmosfera de Vênus também pode ter experimentado um fenômeno conhecido como gelo de água em seu passado. Nesse estado, a água poderia ter esfriado e se condensado na atmosfera, criando nuvens densas. No entanto, à medida que a temperatura aumentava, essas nuvens de vapor se transformaram em vapor d'água e posteriormente se dissiparam, deixando para trás um planeta seco e abrasador. Vamos nos aprofundar um pouco mais no conceito do clima ameno de Vênus. A teoria sugere que, em sua juventude, o planeta pode ter tido um clima que favorecia a vida. Mas o que fez com que Vênus se afastasse de seu destino potencial? A combinação de uma atmosfera em mudança e a falta de mecanismos de reciclagem de água provocou um ponto sem retorno. Uma vez que o efeito estufa se tornou dominante, não houve como voltar atrás. É tentador pensar que Vênus é um exemplo isolado, mas sua história tem paralelos inquietantes com a Terra. A evolução climática de Vênus nos alerta sobre a importância de manter um equilíbrio em nossa atmosfera. Poderia a Terra estar em um caminho semelhante? A história de Vênus nos ensina que as mudanças climáticas podem ocorrer em escalas de tempo geológicas, e o que hoje parece estável, amanhã pode ser uma lembrança distante. A história de Vênus não é apenas um relato de advertência, mas também de curiosidade. Apesar de seu ambiente extremo, os cientistas continuam intrigados pela possibilidade de que tenha havido algum tipo de vida no passado. A evolução climática do planeta nos faz questionar que outros segredos ainda podem estar ocultos em sua atmosfera e superfície. Assim, a história climática de Vênus é um poderoso lembrete de que até mesmo um planeta que uma vez foi acolhedor pode se tornar um lugar inóspito. A transformação de Vênus é um testemunho de como a interação de vários fatores, como a atividade vulcânica e a composição atmosférica, podem levar a uma mudança radical nas condições climáticas. A lição final é clara. Devemos cuidar do nosso ambiente, pois pequenas alterações podem levar a consequências catastróficas. A história de Vênus não é apenas fascinante, mas também é um espelho que reflete nossas próprias ações na Terra. À medida que aprendemos sobre o passado de Vênus, também devemos refletir sobre nosso futuro. Estamos preparados para enfrentar as consequências da mudança climática? A história climática de Vênus nos oferece um espaço para reflexão e ação em nosso próprio planeta. As explorações espaciais de Vênus têm sido uma jornada repleta de surpresas e desafios. Desde as primeiras missões até as mais recentes, o planeta manteve sua aura de mistério e fascínio. Mas o que essas missões nos ensinaram sobre Vênus e seu ambiente extremo? A história começa em 1962, quando a União Soviética lançou a primeira sonda, Venera 1. Embora não tenha conseguido transmitir dados, marcou o início de uma série de missões que revelariam os segredos deste planeta infernal. Mas por que era tão importante explorar Vênus em primeiro lugar? A resposta é simples. É nosso vizinho mais próximo e, apesar de sua brutalidade, pode oferecer pistas sobre a formação de planetas e a evolução da atmosfera.
Um ano depois, Venera 2 se tornou a primeira sonda a chegar à superfície de Vênus. Imagine um mundo onde as temperaturas superam os 400 graus Celsius e a pressão é 90 vezes maior que a da Terra. Como as equipes de exploração poderiam resistir a essas condições extremas? Os engenheiros soviéticos projetaram cápsulas robustas, capazes de suportar o calor e a pressão. Embora seu tempo de vida na superfície tenha sido breve, apenas alguns minutos. Com o passar do tempo, as missões continuaram. Em 1978, a sonda Venera 7 conseguiu transmitir dados da superfície por mais de 20 minutos. Este foi um marco significativo, pois pela primeira vez obtivemos informações diretas sobre a atmosfera e a geologia de Vênus. Mas o que esses dados revelaram? Descobrimos que a atmosfera era composta principalmente de dióxido de carbono, o que explicava seu efeito estufa extremo. As sondas Venera não apenas exploraram a superfície, mas também enviaram imagens de nuvens densas e tempestades de ácido sulfúrico. Mas o que torna essas nuvens tão intrigantes? Além de serem tóxicas, essas nuvens podem esconder um mistério: a possibilidade de vida microbiana nas camadas superiores da atmosfera. Um conceito que capturou a imaginação de cientistas e sonhadores igualmente. Em 1992, a sonda Magalhães chegou a Vênus e forneceu um mapa detalhado de sua superfície. Este foi um feito monumental na exploração planetária. Com dados de radar, Magalhães revelou a geografia de Vênus, mostrando vulcões, montanhas e planícies que pareciam quase familiares, mas em um ambiente hostil. Como essas características geológicas se formam em um lugar onde a atividade vulcânica predomina? No entanto, a exploração de Vênus não parou na era soviética. No novo milênio, as missões da NASA e de outras agências espaciais começaram a se renovar. A missão Akatsuki do Japão, lançada em 2011, se concentrou em estudar a atmosfera de Vênus e seus padrões de vento. Que segredos da dinâmica atmosférica ela pôde descobrir? A Akatsuki forneceu imagens surpreendentes e revelou uma complexidade climática que rivaliza com a da Terra. Mas, e o futuro? A exploração de Vênus está prestes a entrar em uma nova era. A NASA planejou várias missões para os próximos anos, como Veritas e Da Vinci, que têm como objetivo investigar a geologia do planeta e sua atmosfera em profundidade. Que descobertas nos aguardam neste novo capítulo da exploração? A possibilidade de que Vênus alguma vez tenha tido água líquida e um clima mais ameno é um atrativo irresistivelmente intrigante. As missões a Vênus não apenas trouxeram conhecimentos sobre o próprio planeta, mas também nos ofereceram advertências sobre nosso próprio mundo. À medida que compreendemos melhor o efeito estufa extremo de Vênus, também refletimos sobre as mudanças climáticas na Terra. Poderia a história de Vênus servir como um espelho do que poderia acontecer se não cuidarmos do nosso planeta? Cada missão a Vênus tem sido um passo em direção à compreensão de um mundo que, apesar de sua hostilidade, é essencial para a nossa exploração do sistema solar. A ciência por trás dessas missões é um testemunho da engenhosidade humana e de nossa incessante curiosidade pelo cosmos. O que o futuro nos reserva em nossa busca por respostas sobre Vênus e sua natureza infernal? As explorações espaciais de Vênus são mais do que simples missões. São uma ponte para o conhecimento e a reflexão sobre nosso lugar no universo. À medida que avançamos em direção a novas fronteiras, cada descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos deste planeta fascinante. A história de Vênus é, em última análise, uma história de descoberta, desafio e esperança. Vênus e a Terra,
Dois planetas que parecem gêmeos à distância, mas que na verdade vivem em extremos opostos do espectro. O que faria com que um planeta tão semelhante ao nosso se tornasse um inferno abrasador, enquanto o outro abriga vida em sua superfície? Para entender isso, primeiro devemos analisar algumas de suas características fundamentais. Ambos os planetas são feitos de rochas e metais, o que os classifica como planetas terrestres. No entanto, é sua atmosfera que marca a maior diferença. A atmosfera de Vênus é composta principalmente por dióxido de carbono, um gás que, em grandes quantidades, atua como um cobertor, aprisionando o calor e elevando as temperaturas a níveis insuportáveis. Em contraste, a atmosfera da Terra é composta principalmente por nitrogênio e oxigênio, com apenas uma pequena porcentagem de dióxido de carbono. Esse delicado equilíbrio permite que a vida prospere em nosso planeta, enquanto em Vênus, a vida, como a conhecemos, é impensável. Agora, se olharmos para a pressão atmosférica, a diferença se torna ainda mais surpreendente. Na superfície de Vênus, a pressão é aproximadamente 91 vezes maior do que a da Terra. Para colocar em perspectiva, é como estar a quase 1 quilômetro de profundidade no mar. Você consegue imaginar sair à superfície de Vênus? Seria como ser esmagado por um elefante. Em contrapartida, na Terra, esse equilíbrio de pressão permite que nossos corpos funcionem sem problemas, permitindo que o ar que respiramos chegue aos nossos pulmões sem esforço. Mas e quanto à temperatura? Vênus é o planeta mais quente do nosso sistema solar, apesar de não estar mais perto do Sol. As temperaturas em sua superfície rondam os 600 graus Celsius, o suficiente para derreter chumbo. Em comparação, a temperatura média na Terra é de cerca de 20 graus Celsius. Essa diferença abissal levanta uma pergunta intrigante. Como é possível que um planeta que recebe menos luz solar seja mais quente? A resposta reside no efeito estufa extremo que ocorre em Vênus, onde sua atmosfera densa aprisiona o calor de forma mais eficaz do que um fogão fechado. Ao observar a geologia de ambos os planetas, encontramos semelhanças e diferenças fascinantes. Vênus tem montanhas, planícies e vulcões, semelhantes aos que encontramos na Terra. No entanto, os vulcões de Vênus são diferentes. Não foram observadas erupções recentes, mas sua geologia sugere que podem ser ativos. Imagine um vulcão que não entrou em erupção há milhares de anos, mas que ainda tem a capacidade de liberar a fúria da lava ardente a qualquer momento. Na Terra, temos vulcões que constantemente nos lembram que nosso planeta está vivo. Essa atividade geológica fornece nutrientes à superfície, criando um ciclo que beneficia a vida. A distância entre Vênus e a Terra também oferece uma perspectiva interessante. Enquanto Vênus está a apenas cerca de 41 milhões de quilômetros do nosso planeta, essa proximidade levou a numerosas missões de exploração. Apesar dessa proximidade, a complexidade de sua atmosfera tornou a exploração um desafio monumental. Por que é tão difícil estudar um planeta que está tão perto? A resposta está na corrosividade de sua atmosfera e na pressão esmagadora que a acompanha. Outra grande diferença é a rotação de Vênus. Enquanto a Terra gira sobre seu eixo a cada 24 horas, Vênus o faz de maneira muito mais lenta, levando cerca de 243 dias terrestres para completar uma volta. Além disso, sua rotação é retrógrada, o que significa que gira na direção oposta à maioria dos planetas do Sistema Solar. Essa peculiaridade resulta em dias e noites que são incrivelmente longos. Como isso afeta seu clima? A lenta rotação contribui para uma atmosfera uniforme, que não permite variações de temperatura tão marcadas quanto as que experimentamos na Terra.
Ao contemplar a possibilidade de vida nesses mundos, a comparação se torna ainda mais fascinante. Na Terra, a vida floresce em uma variedade de ecossistemas, desde os profundos oceanos até as altas montanhas. Em contrapartida, em Vênus, a possibilidade de vida foi reduzida a teorias sobre micróbios em suas altas camadas atmosféricas. Pode existir vida em um ambiente tão hostil? Muitas pesquisas sugerem que, se alguma vez houve água em Vênus, pode ter sido um lar adequado para organismos simples. No entanto, com a atmosfera atual, é difícil imaginar como qualquer forma de vida poderia sobreviver. À medida que refletimos sobre as semelhanças e diferenças entre Vênus e a Terra, é essencial considerar o que isso significa para nós. Ambos os planetas nos oferecem lições sobre o equilíbrio necessário para manter um ambiente habitável. Vênus é um lembrete arrepiante do que poderia acontecer se não cuidarmos de nosso planeta. A história de Vênus nos convida a questionar nossas próprias ações e como elas afetam o futuro da Terra. Finalmente, ao buscar respostas sobre nosso lugar no cosmos, Vênus se apresenta como um espelho distorcido da Terra. Ele nos mostra que, embora sejamos vizinhos cósmicos, nossas trajetórias podem ser radicalmente diferentes. Nesta jornada através do universo, é crucial lembrar que cada decisão que tomamos pode influenciar o destino do nosso próprio planeta. Estamos prontos para aprender com os erros de um mundo que poderia ter sido o nosso? A cada descoberta sobre Vênus, também descobrimos mais sobre nós mesmos e o lar que escolhemos cuidar. Na vasta imensidão do espaço, Vênus se ergue como um lembrete do que pode acontecer se não cuidarmos do nosso lar, a Terra. Este planeta, que em algum momento pode ter sido um mundo temperado e acolhedor, se transformou em um inferno ardente. Mas que lições podemos extrair de sua trágica transformação? A resposta a essa pergunta é crucial, não apenas para entender o passado de Vênus, mas também para proteger o futuro do nosso próprio planeta. O que Vênus nos ensina sobre a mudança climática? A atmosfera deste planeta é composta, em sua maioria, por dióxido de carbono, um gás que, em grandes quantidades, provoca um efeito estufa extremo. Este fenômeno, que em Vênus levou as temperaturas a níveis infernais, também está ocorrendo na Terra. Mas por que é tão importante prestar atenção? A resposta reside na forma como os gases de efeito estufa aprisionam o calor, criando um ciclo que se torna difícil de interromper uma vez que se inicia. Imagine que sua casa é construída com janelas que não abrem e que, além disso, estão completamente seladas. Cada vez que você liga o aquecimento, o calor se acumula e, com o tempo, a temperatura dentro de sua casa se torna insuportável. Assim é como funciona o efeito estufa em Vênus. Um ciclo que, se não for controlado, pode levar a um colapso total do sistema climático. Na Terra, o aumento de dióxido de carbono, devido à queima de combustíveis fósseis e ao desmatamento, nos está levando por um caminho semelhante. Mas o que aconteceria se decidíssemos agir agora? Se tomarmos consciência do que está em jogo, poderíamos evitar que nosso planeta se tornasse uma versão de Vênus. As lições deste planeta são claras. A inação pode resultar catastrófica. A história de Vênus nos ensina que a acumulação de gases, de efeito estufa, pode transformar um ambiente uma vez habitável em um lugar inóspito em questão de milhões de anos. Mas temos o poder de mudar nossa trajetória. Refletamos sobre a possibilidade de que no passado Vênus abrigasse oceanos e condições propícias para a vida. No entanto, um aumento descontrolado da temperatura e da pressão atmosférica levaram ao desaparecimento da água e à criação de um ambiente hostil. Poderia acontecer o mesmo com a Terra?
A resposta depende de nossas decisões diárias, desde o tipo de energia que utilizamos até a forma como nos movemos. Cada pequena ação conta. Ao observar os vulcões de Vênus, podemos ver outro aspecto desta lição. A atividade vulcânica contribuiu para a atmosfera densa e tóxica que caracteriza o planeta. Na Terra, a atividade vulcânica também tem seu papel no ciclo do carbono, mas devemos aprender a equilibrar a natureza com nossas atividades humanas. Se não mantivermos esse equilíbrio, poderíamos desestabilizar nosso próprio sistema. Os cientistas deixaram claro que as ações humanas estão alterando a composição de nossa atmosfera. A história de Vênus é um testemunho do que pode acontecer quando um planeta perde seu equilíbrio. Estamos dispostos a ouvir esses avisos? A resposta pode determinar o futuro do nosso lar. A imagem de Vênus como um inferno ardente deve servir como um farol de alerta. Se não tomarmos medidas decisivas para reduzir nossas emissões e proteger nossos recursos, poderíamos enfrentar um destino semelhante. Mas, ao contrário de Vênus, nós temos a capacidade de mudar nosso rumo. Cada um de nós pode ser parte da solução, desde reduzir o uso de plásticos até escolher energias renováveis. Mas, e as gerações futuras? Que legado deixaremos a elas? Vênus nos mostra que as mudanças climáticas podem ser devastadoras e que, muitas vezes, os efeitos não são imediatos. As decisões de hoje podem ter repercussões por séculos, e é nossa responsabilidade agir de maneira proativa. A história de Vênus é um espelho que reflete as consequências da inação e é um chamado à responsabilidade coletiva. A ciência por trás da mudança climática não é apenas uma teoria, é um fato respaldado por décadas de pesquisa. Os modelos climáticos nos mostram que o aquecimento global é real e que seus efeitos são cada vez mais visíveis. A lição aqui é que devemos agir antes que seja tarde demais. Estamos dispostos a ignorar os sinais de alerta que nosso próprio planeta nos oferece? A história de Vênus deve ser um ponto de inflexão em nossa maneira de ver o mundo e seus desafios. Em conclusão, as lições de Vênus são um lembrete poderoso de que devemos cuidar do nosso planeta. A história deste mundo ardente nos ensina sobre as consequências da negligência e a importância da ação. Estamos prontos para aprender com esses segredos do inferno e tomar medidas para proteger nosso lar? O futuro da Terra depende de nossas escolhas e de nossa capacidade de agir no presente. A rotação de Vênus é um enigma que tem fascinado cientistas e astrônomos por décadas. Você sabia que Vênus gira sobre seu eixo mais lentamente do que qualquer outro planeta do Sistema Solar? Enquanto a Terra leva 24 horas para completar uma rotação, Vênus o faz em mais de 240 dias terrestres. Mas isso não é tudo, porque o que realmente chama a atenção é que sua rotação é retrógrada, o que significa que gira na direção oposta à maioria dos planetas, incluindo a Terra. Isso levanta a pergunta: por que Vênus tem essa rotação peculiar? Há teorias que sugerem que no passado, Vênus pode ter experimentado um colossal impacto, semelhante ao que se acredita ter formado a Lua. Esse impacto poderia ter alterado dramaticamente sua rotação, deixando-a em um estado incomum. Mas quais são as implicações disso para seu clima e atmosfera? A superfície de Vênus e sua atmosfera estão profundamente interconectadas com sua rotação. O giro lento do planeta provoca que seus ventos, que podem atingir velocidades de mais de 300 km por hora, se distribuam de maneira desigual. Você consegue imaginar um dia em Vênus? Enquanto, na parte iluminada do planeta, as temperaturas alcançam níveis infernais, na zona escura, o frio extremo também é um protagonista. Esse contraste cria um ciclo atmosférico único.
A rotação lenta também significa que os dias e as noites em Vênus são extremamente longos. Um dia em Vênus dura, surpreendentemente, mais do que um ano. Isso gera um ambiente em que a atmosfera pode aquecer intensamente, aprisionando o calor de maneira eficiente e mantendo esse calor mesmo durante a longa noite. Você já se perguntou como isso afeta a estrutura das nuvens em sua atmosfera? As nuvens de Vênus são um espetáculo por si só. Compostas em grande parte de ácido sulfúrico, essas nuvens se movem a grande velocidade, até mais rápido do que a própria rotação do planeta. Isso cria uma dinâmica atmosférica fascinante, onde a parte mais densa da atmosfera se move de maneira quase independente da superfície. Como isso poderia afetar qualquer missão de exploração que busque aterrissar em seu solo? Um aspecto intrigante da rotação de Vênus é sua relação com o fenômeno conhecido como ressonância. À medida que Vênus gira lentamente, sua interação gravitacional com o Sol cria um ciclo que pode estar relacionado ao seu clima extremo. É possível que haja um equilíbrio delicado entre sua rotação e o calor recebido do Sol que tenha levado às suas condições atuais? A influência da rotação sobre o clima de Vênus também nos leva a refletir sobre o que poderia acontecer se algum dia conseguíssemos terraformar o planeta. Poderíamos modificar sua rotação para que seja mais semelhante à da Terra, facilitando assim um ambiente mais habitável. Essa ideia, embora soe como algo saído de um romance de ficção científica, nos convida a pensar nas possibilidades da exploração espacial e da intervenção humana. Enquanto isso, os mistérios da rotação de Vênus continuam desafiando os cientistas. As missões espaciais forneceram alguns dados, mas ainda restam muitas perguntas sem resposta. Além disso, o estudo desses fenômenos não é apenas essencial para compreender Vênus, mas também nos oferece pistas sobre a formação e evolução de outros corpos planetários em nosso sistema solar. A rotação de Vênus, com sua natureza incomum, nos lembra que o universo está cheio de surpresas. É um lembrete de que, embora acreditemos entender como as coisas funcionam, sempre há mais a descobrir. A ciência avança a passos largos, e cada nova descoberta pode mudar nossa percepção do que é possível. Então, da próxima vez que olhar para o céu e ver Vênus brilhar, lembre-se de que por trás dessa beleza se esconde um mundo cheio de mistérios e peculiaridades. A rotação de Vênus não é apenas uma curiosidade astronômica, mas um fenômeno que nos convida a explorar, a questionar e a nos maravilhar diante da grandeza do cosmos. Que outros segredos os planetas vizinhos nos guardam? A busca por respostas continua, e cada nova descoberta pode contar uma história que ainda não imaginamos. O futuro da pesquisa sobre Vênus se apresenta como um emocionante capítulo na história da exploração espacial. Mas o que realmente nos espera nesta viagem ao planeta mais próximo da Terra? As respostas estão cheias de surpresas e possibilidades. Primeiro, vamos pensar na tecnologia que está surgindo para estudar Vênus. Em vez de simples sondas, os cientistas estão desenvolvendo naves espaciais mais sofisticadas que podem suportar as extremas condições do planeta. Como você imagina uma nave que possa resistir a temperaturas que superam os 400 graus Celsius e pressões esmagadoras? A engenharia por trás dessas missões é verdadeiramente inovadora. Um dos projetos mais intrigantes é a ideia de enviar balões para as nuvens de Vênus. Por que balões? Porque poderiam flutuar na atmosfera superior, onde as condições são menos hostis. Enquanto a superfície é um inferno ardente, a cerca de 50 quilômetros de altura, a temperatura é mais amena. Não é fascinante pensar que poderíamos encontrar um lugar onde a vida, mesmo que microbiana, poderia existir? Além disso,
estão sendo consideradas missões que utilizem tecnologia de drones. Esses veículos voadores poderiam explorar a atmosfera de Vênus de maneira mais detalhada e com maior agilidade. Mas que tipo de informação poderiam coletar? Desde a composição química do ar até a dinâmica das nuvens, as possibilidades são vastas. Imagine um pequeno drone sobrevoando um oceano de ácido sulfúrico, coletando dados que nos ajudem a entender melhor esse ambiente extremo. A colaboração internacional também desempenha um papel crucial na pesquisa de Vênus. Agências espaciais de todo o mundo, como a NASA e a Agência Espacial Europeia, estão unindo forças para desenvolver novas missões. Essa cooperação não apenas acelera o progresso, mas também enriquece o conhecimento coletivo. Que descobertas poderiam surgir dessa fusão de ideias e recursos? À medida que avançamos no estudo do planeta, a inteligência artificial está se tornando uma ferramenta inestimável. Os algoritmos podem analisar grandes quantidades de dados em questão de minutos, algo que seria impossível para os cientistas humanos. Que papel você acha que a inteligência artificial desempenhará na interpretação dos mistérios de Vênus? Poderia ser a chave para desvendar a história climática do planeta. As missões futuras também estão sendo projetadas para serem mais sustentáveis. Com a crescente conscientização sobre a mudança climática na Terra, os cientistas estão buscando formas de minimizar o impacto ambiental de suas explorações. Isso inclui o uso de materiais recicláveis e tecnologias que reduzam o consumo de energia. Não seria inspirador que nossas explorações no espaço também fossem um exemplo de sustentabilidade? À medida que a tecnologia avança, também avança nossa compreensão de como Vênus se compara à Terra. As pesquisas poderiam nos ajudar a responder perguntas cruciais sobre a habitabilidade de outros planetas. Se Vênus uma vez teve um clima mais ameno, poderia ter sido um lugar onde a vida floresceu? Estudar seu passado poderia fornecer pistas sobre como cuidar do nosso próprio planeta. A exploração de Vênus também nos permite refletir sobre nosso lugar no universo. Cada missão é como uma faísca de curiosidade que nos empurra a conhecer mais sobre nosso entorno. O que realmente significa a exploração espacial para a humanidade? Nos lembra que somos parte de algo muito maior, um vasto cosmos cheio de mistérios a serem resolvidos. Em um futuro não tão distante, poderíamos estar vendo imagens em tempo real da atmosfera de Vênus, graças às novas tecnologias de transmissão de dados. Você imagina poder observar como as nuvens de ácido sulfúrico se movem em tempo real? Essa seria uma janela fascinante para um mundo que, embora inóspito, também é incrivelmente atraente. Finalmente, o futuro da pesquisa sobre Vênus não é apenas uma questão científica, mas também filosófica. Cada descoberta levanta novas perguntas sobre a vida, o clima e nosso lugar no cosmos. Estamos realmente preparados para o que poderíamos encontrar? A curiosidade humana e o desejo de explorar são forças poderosas que nos impulsionam para frente. E Vênus é apenas uma das muitas paradas nesta emocionante jornada. Assim, enquanto olhamos para o céu e sonhamos com novas descobertas, lembremos que cada missão a Vênus não é apenas um passo em direção à compreensão do planeta, mas também um passo em direção à compreensão de nós mesmos e do futuro que queremos construir. A exploração de Vênus é um lembrete de que, embora possamos enfrentar desafios extremos, a busca pelo conhecimento é uma jornada que vale a pena empreender. Ao longo da história, Vênus exerceu uma fascinação quase mítica sobre a humanidade. Por que este planeta infernal inspirou tanto arte, literatura e até mitologia? A resposta reside em seu brilho e na dualidade que representa. Um objeto belo no céu,
mas ao mesmo tempo um paraíso transformado em inferno. Esse contraste fez de Vênus um símbolo de amor e desejo, mas também de destruição e desolação. Desde a antiguidade, Vênus é conhecida como a estrela da manhã e a estrela da tarde. Em muitas culturas, foi associada a deusas da beleza e do amor, como Afrodite na cultura grega e Vênus na romana. O que faz com que um planeta tão adverso à vida seja o epítome da beleza? A resposta é sua luz brilhante, que pode ser vista até mesmo durante o dia. Essa luminosidade levou gerações a contemplar sua existência e a sonhar com o que poderia haver em sua superfície. No entanto, em tempos mais recentes, a percepção de Vênus mudou drasticamente. Ao iniciar a exploração planetária, descobriu-se que sua atmosfera é extremamente densa e tóxica, cheia de dióxido de carbono e ácidos. Essa descoberta levou muitos a reavaliar sua imagem romântica. Como é possível que um planeta tão inóspito tenha sido visto como um lugar ideal para a vida? Esse questionamento tem sido o eixo de numerosas obras de ficção científica, onde Vênus é apresentado tanto como um lugar de maravilhas quanto de perigos. A literatura e o cinema exploraram essa dualidade. No romance A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, Vênus se torna um cenário de conflito interplanetário. A ideia de que seres de outro mundo poderiam habitar um planeta tão hostil nos convida a refletir sobre o que consideramos habitável. Que tipo de vida poderia sobreviver em um lugar onde as temperaturas superam os 400 graus centígrados? Essa pergunta alimentou a imaginação de escritores e cineastas que criaram mundos alternativos onde a vida em Vênus não só é possível, mas extraordinária. No cinema, filmes como Vênus, de Roger Michell, apresentam este planeta como um símbolo de desejo e atração, enquanto outros, como Missão a Marte, o retratam como um lugar de mistério e perigo. Como um planeta tão distante pode evocar emoções tão profundas em nós? A resposta pode estar na projeção de nossas próprias esperanças e medos em relação ao desconhecido. Vênus, embora distante, se torna um espelho de nossas aspirações e temores mais profundos. A música também deixou sua marca na imagem de Vênus. Desde composições clássicas que homenageiam sua beleza, até canções contemporâneas que a mencionam como um símbolo de amor e anseio, Vênus tem sido uma musa constante. O que realmente inspira os artistas ao se referirem a este planeta? Talvez seja sua capacidade de evocar uma sensação de anseio, um desejo por algo que parece inalcançável. A música se torna um veículo para expressar sentimentos que, assim como Vênus, são tão complexos quanto fascinantes. Na cultura popular, Vênus também tem sido objeto de teorias conspiratórias e especulações sobre civilizações avançadas. Algumas pessoas acreditam que poderia ter existido vida inteligente em seu passado, e isso gerou uma série de histórias que exploram a possibilidade de uma civilização perdida. O que aconteceria se descobríssemos que Vênus foi um dia um lugar semelhante à Terra? Essa ideia capturou a imaginação de muitos e alimentou a narrativa de histórias sobre civilizações que enfrentaram sua própria extinção por causa de seu ambiente. Além disso, Vênus tem sido um tema recorrente na astronomia popular. As pessoas se sentem atraídas pela ideia de viajar a outros mundos, e Vênus, apesar de sua hostilidade, continua sendo um destino intrigante. A possibilidade de colonizar outros planetas gerou um renovado interesse em Vênus, onde cientistas e sonhadores consideram como poderíamos adaptar nossa existência a um ambiente tão extremo. Poderíamos algum dia encontrar formas de viver em um lugar que parece estar projetado para eliminar toda forma de vida? A arte também abordou a complexidade de Vênus. Pintores
pinturas, esculturas e peças de teatro utilizaram a imagem do planeta como símbolo da luta entre o belo e o mortal. Quantas vezes vimos representações de Vênus que capturam seu esplendor, mas também seu perigo? Essa dualidade se torna um reflexo de nossas próprias vidas, onde a beleza e a dor coexistem em uma dança perpétua. No campo dos videogames, Vênus tem sido representado como um mundo hostil, cheio de aventuras e desafios. Títulos como Mass Effect utilizaram o planeta como cenário de exploração e combate. O que isso nos diz sobre nossa visão de Vênus? Talvez reflita nosso desejo de nos aventurarmos no desconhecido, de enfrentar o aterrorizante e o fascinante ao mesmo tempo. Por fim, Vênus continua sendo um símbolo no discurso ambiental. A história do planeta é frequentemente usada como um aviso sobre o aquecimento global e a mudança climática na Terra. Poderíamos, algum dia, enfrentar um destino semelhante ao de Vênus se não cuidarmos do nosso lar? Essa pergunta ressoa no coração de muitos, tornando Vênus um lembrete da fragilidade do nosso próprio mundo. Assim, o impacto de Vênus na cultura popular é vasto e multifacetado. Desde a mitologia até a ficção científica, seu brilho e seu horror inspiraram gerações a refletir sobre a vida, o amor e o futuro do nosso planeta. Em um universo tão vasto e desconhecido, Vênus se mantém como um farol de mistério e beleza. Um lembrete constante de que, às vezes, o que parece mais belo pode esconder os segredos mais obscuros. O ciclo da água em Vênus é um mistério fascinante que nos leva a perguntar: o que aconteceu com esse recurso vital em um planeta que um dia pode ter sido semelhante à Terra? Para entender isso, devemos viajar no tempo, mergulhando na história de Vênus. Há bilhões de anos, acredita-se que Vênus tinha oceanos e um clima mais ameno, semelhante ao nosso. Mas o que ocorreu para que este mundo se tornasse o inferno que conhecemos hoje? A resposta está na atmosfera de Vênus, que é incrivelmente densa e composta principalmente de dióxido de carbono. Este gás, embora vital para a vida na Terra, atua em Vênus como um cobertor que retém o calor. Imagine estar debaixo de um cobertor pesado em um dia quente. Isso é o que acontece com Vênus. À medida que o calor do Sol aquece a superfície, o dióxido de carbono impede que esse calor escape, resultando em temperaturas extremas que superam os 400 graus Celsius. E a água? Com essas temperaturas, qualquer vestígio dela evaporaria rapidamente. A evaporação da água da superfície de Vênus é apenas parte da história. Imagine um ciclo da água, como o que conhecemos na Terra, onde a água evapora, forma nuvens e depois cai novamente na forma de chuva. Em Vênus, no entanto, esse ciclo se transforma em um ciclo infernal. A água que se evapora sobe para a atmosfera, mas em vez de formar nuvens benignas e provocar chuvas, encontra um ambiente hostil. As temperaturas são tão altas que o vapor de água se decompõe em hidrogênio e oxigênio. O que acontece com o hidrogênio? Este elemento é leve e escapa para o espaço, deixando-nos com um planeta completamente seco. Você consegue imaginar um mundo onde a água não só está ausente, mas até mesmo a possibilidade de chuva é uma fantasia? Atualmente, Vênus está coberto por nuvens de ácido sulfúrico, compostos que são tão corrosivos que poderiam dissolver quase tudo. Em vez de água, o que vemos são camadas densas de ácido. Mas isso não significa que a água não teve seu papel na história do planeta. As nuvens de ácido sulfúrico são, na verdade, o resultado da decomposição de compostos que poderiam ter sido formados por água no passado. A geologia de Vênus também oferece pistas sobre seu ciclo da água. As investigações indicam que o planeta tem uma superfície relativamente jovem, com vulcões que estiveram ativos em tempos geológicos recentes.
Isso sugere que, em algum momento, a atividade vulcânica pode ter liberado o vapor de água na atmosfera. Mas por que a água não se manteve? A resposta está na falta de um campo magnético protetor. Ao contrário da Terra, que tem um campo magnético que protege nossa atmosfera, Vênus não conseguiu reter o hidrogênio e o oxigênio, o que contribuiu para sua desolação. Agora, o que podemos aprender com esse ciclo da água em Vênus? Ele nos lembra o quão frágil é nosso próprio ciclo da água na Terra. A presença de água líquida em nosso planeta é essencial para a vida, e qualquer alteração significativa em nossas condições atmosféricas poderia colocar esse recurso em risco. A história de Vênus nos oferece uma lição sobre a importância de cuidar do nosso planeta e proteger nossos oceanos, rios e lagos. É intrigante pensar que, embora hoje Vênus seja um lugar inóspito, um dia pode ter abrigado água em sua superfície e talvez até mesmo vida. Poderia haver micro-organismos nesses oceanos? A possibilidade é fascinante, mas também triste, pois nos mostra como uma mudança na atmosfera pode transformar um mundo em um lugar irrecuperável. Enquanto refletimos sobre o ciclo da água em Vênus, também é essencial considerar como esse ciclo se tornou completamente diferente em comparação com o da Terra. Em nosso planeta, a água é um recurso renovável que é reciclado constantemente. Mas em Vênus, a ausência de água líquida e a densidade de sua atmosfera fizeram com que esse ciclo não apenas parasse, mas se tornasse um sistema completamente diferente e destrutivo. Finalmente, ao olhar para o futuro, a exploração de Vênus pode oferecer mais respostas sobre sua história da água. As missões espaciais continuam estudando este planeta, buscando compreender como seu ciclo da água foi interrompido e que lições podemos aplicar para proteger nosso próprio mundo. Em última análise, o ciclo da água em Vênus não é apenas um tema de curiosidade científica, é um aviso sobre o que pode acontecer se não cuidarmos adequadamente do nosso planeta. Em Vênus, os vulcões não são apenas uma característica da paisagem, mas desempenham um papel crucial no desenvolvimento de sua atmosfera hostil. Mas como é possível que essas estruturas de magma e gás influenciem tanto um planeta tão distante? A resposta está na constante atividade vulcânica que moldou seu ambiente ao longo de milhões de anos. À medida que exploramos este tema, nos deparamos com perguntas fascinantes sobre a relação entre a geologia e a atmosfera no planeta vizinho. Os vulcões de Vênus são diferentes dos que conhecemos na Terra. Em vez de erupções espetaculares de lava e cinzas, muitos deles apresentam fluxos de lava que se estendem como rios. Essa atividade vulcânica contribuiu para a criação de uma atmosfera rica em dióxido de carbono. Mas por que o dióxido de carbono é tão importante? Esse gás, embora não seja visível, atua como uma espécie de cobertor para o planeta, retendo o calor em sua superfície e contribuindo para o efeito estufa extremo que o torna o lugar mais quente do sistema solar. Ao longo da história de Vênus, acredita-se que as erupções vulcânicas liberaram enormes quantidades de gases na atmosfera. Imagine que cada vez que um vulcão entra em erupção, é como se estivesse soprando ar quente e tóxico para o céu. Com o tempo, essa acumulação de gases fez com que a atmosfera se tornasse densa e opressiva. A pressão que os seres humanos experimentam ao nível do mar na Terra é insignificante em comparação com a pressão que há na superfície de Vênus, que é aproximadamente 90 vezes maior. Como se sente isso? É como estar a uma profundidade de 1 quilômetro no oceano. A atividade vulcânica não apenas afeta a temperatura, mas também a composição química da atmosfera. O que acontece quando os vulcões liberam dióxido de carbono e outros elementos?
reações químicas são geradas que podem resultar na formação de nuvens de ácido sulfúrico, um dos componentes mais perigosos das nuvens de Vênus. Esse ácido não é apenas corrosivo, mas também contribui para a instabilidade da atmosfera, criando um ciclo contínuo de aquecimento e liberação de gases. Mas a atividade vulcânica em Vênus pode ser um indicador de algo mais? Alguns cientistas sugerem que esses vulcões poderiam ser um sinal de que o planeta está em um estado de agitação constante. Esse aspecto poderia ser chave para entender a evolução geológica de Vênus e sua história climática. Poderia ter havido um tempo em que Vênus fosse um lugar mais habitável antes de se tornar este inferno tóxico. É interessante pensar que, em comparação com a Terra, onde os vulcões podem criar novas terras e ecossistemas, em Vênus, a atividade vulcânica contribui para um ciclo destrutivo. Em vez de fomentar a vida, esses vulcões parecem ser o inimigo do planeta, mantendo um ambiente tão extremo que a vida, como a conhecemos, seria impossível. Mas há alguma possibilidade de que a vida, mesmo que em forma microscópica, tenha encontrado um refúgio nas nuvens de Vênus, longe do calor abrasador e da pressão esmagadora de sua superfície? À medida que os cientistas continuam estudando Vênus e seus vulcões, nos deparamos com a fascinante possibilidade de que esses gigantes de rocha e lava não são apenas importantes para entender a história do planeta, mas também podem oferecer pistas sobre a dinâmica de outros mundos no sistema solar. A exploração de Vênus é um lembrete de que ainda há muito a descobrir em nosso bairro cósmico. Então, que lições podemos aprender com os vulcões de Vênus? Eles nos mostram que a atividade geológica tem um impacto profundo na atmosfera de um planeta e, consequentemente, em sua capacidade de abrigar vida. Essa interação entre o interior e o exterior de um planeta é fundamental para entender como outros mundos poderiam evoluir e o que poderia acontecer se não cuidássemos adequadamente de nosso próprio lar. Finalmente, os vulcões de Vênus são uma janela para seu passado e seu presente, revelando a complexidade de sua atmosfera e o efeito devastador que a atividade vulcânica pode ter na habitabilidade de um planeta. Enquanto continuamos explorando e aprendendo sobre este mundo enigmático, os vulcões nos lembram que a Terra e Vênus, embora tão diferentes, estão conectados através das forças da natureza que moldam nossos destinos no cosmos. No estudo de Vênus, encontramos não apenas um planeta infernal, mas também uma reflexão sobre nosso próprio planeta e o futuro que nos espera. Na vasta imensidão do universo, nosso lar, a Terra, encontra-se em uma delicada balança. Mas o que acontece quando essa balança se descompensa? O impacto do ser humano na Terra é um tema crucial que merece nossa atenção. Estamos brincando de ser deuses sem perceber as consequências? Cada ação que empreendemos, desde a forma como nos deslocamos até os produtos que consumimos, tem um efeito em nosso entorno. Você sabia que a maneira como produzimos energia está destruindo lentamente os ecossistemas que sustentam nossa vida? A queima de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, libera enormes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera. Esse gás, que é um poderoso efeito estufa, aprisiona o calor do Sol e contribui para o aquecimento global. Mas isso não é apenas um problema do futuro, já está afetando as gerações atuais. Imagine um balneário onde os visitantes desfrutam do sol na praia. No entanto, a cada ano, a maré sobe um pouco mais e as ondas começam a levar a areia. Esse é o efeito da mudança climática. O aumento do nível do mar é uma realidade que já está aqui. As cidades costeiras, onde milhões de pessoas residem, estão ameaçadas por inundações e erosão. O que aconteceria se a cada vez que você mergulhasse na água,
percebesse que a praia que conhecia está desaparecendo? Os efeitos da mudança climática não se limitam às costas. Fenômenos meteorológicos extremos, como furacões mais intensos e secas prolongadas, tornaram-se mais frequentes. Você já viu um lugar que costumava ser verde e vibrante se transformar em um deserto árido? Isso é o resultado da alteração dos padrões climáticos que causamos. A Terra está falando, mas estamos ouvindo? À medida que o clima muda, também mudam os habitats de milhares de espécies. Muitas delas lutam para sobreviver em um ambiente que se transforma diante de seus olhos. Você já se perguntou o que acontecerá com os pinguins da Antártica se o gelo continuar derretendo? A extinção de espécies é uma das consequências mais tristes de nossas ações. Cada espécie que desaparece é uma parte da história do nosso planeta que não voltará. O uso excessivo de plásticos é outro impacto humano que se tornou uma crise global. A cada ano, milhões de toneladas de plástico terminam em nossos oceanos. Você já se deparou com um pedaço de plástico na praia? Esse material não só contamina a água, mas também afeta a vida marinha. Tartarugas, peixes e aves ingerem esses resíduos, acreditando que são alimento. Quem pode esquecer a imagem de um animal preso em um resíduo plástico, lutando para se libertar? No entanto, nem tudo está perdido. A humanidade tem a capacidade de mudar seu rumo. O que aconteceria se começássemos a tomar decisões mais responsáveis? Desde a adoção de energias renováveis até a redução do nosso consumo de plástico, cada pequeno passo conta. As energias solar e eólica são exemplos de como podemos gerar energia sem prejudicar nosso planeta. Cada vez que você escolhe uma bolsa reutilizável ou decide caminhar em vez de dirigir, está escolhendo um futuro mais sustentável. A educação também desempenha um papel fundamental. Como podemos esperar que as futuras gerações cuidem da Terra se não lhes ensinarmos seu valor? Promover a consciência ambiental desde cedo pode criar uma cultura de respeito pelo nosso planeta. Imagine um futuro onde as crianças se tornam defensoras do meio ambiente, inspiradas pela beleza natural que as rodeia. Refletamos um momento sobre a interconexão de todos os seres vivos. Você sabia que as árvores não apenas produzem oxigênio, mas também são o lar de inúmeras espécies? A desmatamento, impulsionado pela expansão urbana e pela agricultura, não só destrói esses lares, mas também libera o dióxido de carbono armazenado neles. Cada árvore derrubada é um passo a mais em direção a um futuro incerto. O impacto humano também é sentido na água que bebemos. A poluição de rios e lagos afeta milhões de pessoas que dependem dessas fontes para sobreviver. Como podemos garantir que cada ser humano tenha acesso a água limpa e pura? É uma questão de justiça, não apenas ambiental, mas também social. Neste complexo quebra-cabeça, cada peça conta. As ações individuais somam e podem levar a uma mudança coletiva. Você imagina um mundo onde a sustentabilidade não seja apenas uma opção, mas uma norma? Um mundo onde cuidamos do nosso entorno como cuidamos da nossa própria saúde. Ao olhar para o futuro, é vital que atuemos com responsabilidade. Cada decisão que tomamos pode ser uma oportunidade para curar nosso planeta. A pergunta é: estamos prontos para aceitar esse desafio? A história da humanidade ainda não está escrita. Podemos escolher ser seus heróis, não seus vilões. No final do dia, o impacto do ser humano na Terra nos convida a refletir sobre nossa relação com a natureza. Estamos dispostos a mudar nosso rumo antes que seja tarde demais? A resposta não afeta apenas a nós, mas também as gerações que virão depois. A Terra nos precisa, e é hora de respondermos ao seu chamado.
O que é exatamente a mudança climática? É uma pergunta que muitos se fazem, e a resposta não é tão simples. Em termos gerais, a mudança climática refere-se às alterações de longo prazo nos padrões climáticos da Terra. Mas o que está causando isso? A maioria dos cientistas concorda que as atividades humanas são o principal motor por trás desse fenômeno. Desde a Revolução Industrial, temos liberado grandes quantidades de gases de efeito estufa na atmosfera. Para entender como esses gases funcionam, pensemos em um cobertor. Quando você se cobre com um cobertor em uma noite fria, ele ajuda a reter o calor do seu corpo. Agora, imagine que esse cobertor está ficando cada vez mais grosso. Com o tempo, mais calor fica preso, e isso é exatamente o que está acontecendo com a Terra. Gases como o dióxido de carbono e o metano agem como esse cobertor, mantendo o calor em nosso planeta e contribuindo para o aquecimento global. No entanto, o aquecimento global não é o único aspecto da mudança climática. Também há mudanças nos padrões de precipitação, o que significa que algumas regiões podem se tornar mais secas, enquanto outras podem experimentar chuvas torrenciais. Como isso afeta a vida cotidiana? Pense nos agricultores que dependem de um clima previsível para cultivar suas colheitas. Mudanças inesperadas podem levar à perda de safras e, portanto, à escassez de alimentos. Mas e os oceanos? A mudança climática também os afeta de maneira significativa. À medida que a Terra se aquece, os oceanos absorvem grande parte desse calor, o que provoca um aumento no nível do mar. É como se você estivesse enchendo uma banheira até a borda. O que acontecerá se você continuar adicionando água? Eventualmente, ela transbordará. As comunidades costeiras enfrentam a mesma ameaça e muitos lugares estão em perigo de serem inundados. Vamos falar de outro efeito: a acidificação dos oceanos. Quando o dióxido de carbono se dissolve na água, forma ácido carbônico, o que afeta os organismos marinhos, especialmente os corais e moluscos. Esses seres são essenciais para a vida no oceano, e seu desaparecimento poderia ter consequências devastadoras para todo o ecossistema marinho. Você consegue imaginar um oceano sem corais? Seria como um mundo sem árvores, um lugar inóspito para muitas espécies. A relação entre a mudança climática e os fenômenos meteorológicos extremos é outra conexão importante. Furacões mais intensos, ondas de calor e secas são apenas alguns exemplos de como a mudança climática está alterando nosso clima. Mas por que esses fenômenos estão se tornando mais frequentes? Quando a temperatura do ar e da água aumenta, condições mais favoráveis são geradas para que esses eventos se intensifiquem. É como se você estivesse cozinhando em uma panela de pressão. Quanto mais calor você aplica, mais explosiva a situação se torna. Agora, é fundamental reconhecer que nem todas as regiões são afetadas da mesma maneira pela mudança climática. Algumas áreas podem experimentar um aumento nas chuvas, enquanto outras sofrem secas. Isso cria um desequilíbrio que pode agravar as tensões sociais e políticas. O que acontece quando as pessoas lutam por recursos? A história demonstrou que isso pode levar a conflitos e migrações em massa. Apesar do que parece, nem tudo está perdido. Existem ações que podemos tomar para mitigar a mudança climática. Desde a adoção de energias renováveis até a reflorestação, cada pequeno passo conta. Você já se perguntou como pode contribuir? Mudar hábitos diários, como reduzir o consumo de plástico ou usar menos o carro, pode ter um impacto significativo. A educação também é fundamental. Quanto mais se sabe sobre a mudança climática e seus efeitos, mais pessoas estarão dispostas a agir. Você sabia que as gerações mais jovens são as mais preocupadas com o futuro do planeta? Elas são as que carregarão o peso das decisões que tomarmos hoje, e sua voz é fundamental nesse debate.
Cada um de nós tem o poder de influenciar o futuro. As decisões políticas, econômicas e pessoais desempenham um papel crucial na luta contra a mudança climática. Se todos assumirmos a responsabilidade de cuidar do nosso planeta, podemos trabalhar juntos para evitar chegar a um ponto sem retorno. Agora, voltemos a Vênus por um momento. Este planeta nos oferece uma lição sobre o que poderia acontecer se não agirmos. Sua atmosfera densa e quente é o resultado de um efeito estufa extremo. Queremos que nosso lar, a Terra, siga esse mesmo caminho? A resposta é clara. A ciência por trás da mudança climática nos fornece as ferramentas para entender o problema e, mais importante, nos mostra que ainda temos tempo para mudar nosso rumo. A chave está na ação coletiva. Desde os governos até os indivíduos, todos temos um papel a desempenhar. Que legado queremos deixar para as futuras gerações? Refletir sobre essa pergunta pode ser o primeiro passo em direção a um futuro mais sustentável e harmonioso com nosso entorno. No final, a mudança climática não é apenas um desafio científico, mas uma responsabilidade moral que compartilhamos todos como habitantes deste planeta. O que aconteceria se um dia acordássemos e percebêssemos que nossa Terra se tornou um lugar tão inóspito quanto Vênus? A imagem de um planeta coberto de nuvens ácidas e temperaturas abrasadoras pode parecer saída de um filme de ficção científica, mas, na verdade, é um lembrete do que pode acontecer se não cuidarmos do nosso lar. Ao longo desta jornada por Vênus, descobrimos seus segredos mais sombrios, mas também nos deparamos com lições valiosas que devemos considerar. A situação de Vênus é um espelho que reflete as consequências de não prestarmos atenção à nossa atmosfera. O que significa realmente viver sob um efeito estufa extremo? Pensemos em um carro deixado ao sol durante todo um dia. Quando abrimos a porta, o ar quente nos atinge imediatamente. É assim que Vênus se sente o tempo todo, preso em um ciclo de calor extremo, do qual não há saída. Esse fenômeno não apenas nos alerta sobre o futuro de Vênus, mas também levanta questões sobre a direção que nosso próprio planeta está tomando. Por que, então, deveríamos nos preocupar com um planeta tão distante? A resposta é simples: a mudança climática. A cada decisão que tomamos, desde o uso de combustíveis fósseis até nossas práticas agrícolas, estamos influenciando a atmosfera da Terra. Cada ação conta. Podemos aprender com Vênus e evitar um destino semelhante? A resposta está em nossas mãos. Os cientistas têm alertado sobre o aumento da temperatura global, e ao observar Vênus, podemos ver um cenário que pode se tornar nossa realidade se não agirmos. Mas o que podemos fazer? A solução começa com a educação e a conscientização. Conhecer a ciência por trás da mudança climática é crucial. Não se trata apenas de estatísticas e gráficos. É sobre como nossas vidas cotidianas impactam o mundo ao nosso redor. Cada pequeno esforço conta. Ao escolher energias renováveis, reduzir o consumo de plástico ou simplesmente ser mais conscientes sobre nosso uso de recursos, estamos dando passos em direção a um futuro mais sustentável. Se todos tomarmos decisões informadas, podemos reduzir nossa pegada de carbono e proteger o delicado equilíbrio da Terra. No entanto, não se trata apenas de prevenir o desastre. Também é uma oportunidade para inovar. A tecnologia verde está em constante evolução, e a cada dia surgem novas soluções que nos permitem viver de maneira mais sustentável. Poderíamos, algum dia, encontrar uma forma de limpar nossa atmosfera, semelhante a como os cientistas sonham em terraformar Marte? A resposta é que sim, é possível. Refletamos sobre o que significa cuidar do nosso planeta. Não se trata apenas de uma responsabilidade, mas de um legado
que deixaremos para as gerações futuras? Que tipo de mundo queremos que nossos filhos herdem? É um pensamento poderoso que nos incentiva a agir com urgência e determinação. Frequentemente, olhamos para o céu e nos maravilhamos com o que há além. Vênus, com sua beleza enganosa, nos lembra que até os planetas mais fascinantes podem ter um lado sombrio. Essa dualidade nos convida a ser responsáveis e a trabalhar juntos por um futuro melhor. Um futuro onde a Terra brilhe com a mesma luz que Vênus, mas sem o inferno que se esconde em sua atmosfera. No final, a história de Vênus é uma história de advertência, mas também de esperança. Ela nos mostra que, embora estejamos em um caminho difícil, ainda há tempo para mudar a direção. Com consciência, ação e colaboração, podemos evitar que a Terra se torne um lugar inóspito. A chave está em nossas mãos e cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Então, você está pronto para ser parte da solução? Da próxima vez que pensar em Vênus, lembre-se de que sua história não é apenas de um planeta distante, mas da responsabilidade que temos em relação ao nosso próprio lar. A luta por um planeta saudável começa hoje, e cada pequeno passo conta. A pergunta é: que passo você dará?